rádio que toca palhoça. Olá pessoal, voltamos com mais um podcast Equilibrilho por aqui. Eu já estava com saudade de vocês e estou aqui hoje com uma super convidada. Mas antes eu quero já agradecer aos patrocinadores, porque assim, eles vão chegando e eles vão invadindo. Mais um café, muito obrigado por estar sempre aí nos trazendo cafezinho, né? Quero agradecer aqui também Baratão, que fica no bairro Caminho Novo, Jô Modas, que fica na Barra do Aririú. E você já sabe, Jô Modas está com uma coleção lindíssima de outono e inverno, então aproveite, tá? E vai lá. Mas vamos lá, gente. Eu quero falar que eu vou enfatizar depois mais aí os patrocinadores ainda, até o final a gente enfatiza um pouco mais. Mas, meus queridos, eu tô aqui na presença de uma querida, que é a Lilian Araújo, e já é conhecida na nossa palhocinha de meu Deus aqui como a rainha dos bumbuns. Seja bem-vinda, Lilian! Obrigada. Tá sendo um prazer enorme estar aqui hoje e tenho certeza que vai ser muito incrível a nossa conversa. Eu creio que sim, eu creio que vidas serão transformadas. De fato, sem através dúvida. de um projeto transformar. Exatamente. Isso aí, glória a Deus. Meu amor, como que tu chegou nessa questão assim de transformação corporal? Eu sei que a gente já conversou um pouquinho, mas se tu conseguir trazer para as pessoas ali que, na verdade, essa transformação ela partiu primeiro em você para depois partir para os outros? Exato. Eu já estudava há bastante tempo essa questão de estética, já tive um salão também e estudava já biomedicina há um tempo, mas eu tinha um foco completamente diferente, que não era questão estética. Mas chegou um dia que eu estava me sentindo extremamente, com a minha autoestima muito em baixa, eu estava acima do meu peso que eu estava regularmente, 20 quilos a mais do que normalmente eu tive a vida inteira e não estava me sentindo muito feliz, né, com tudo isso. E aí então eu resolvi pegar todo o meu conhecimento e que eu já havia estudado e pegamos os ativos, misturamos algumas coisas, alguns medicamentos lipolíticos de alta performance e eu fiz esses testes em mim mesma. E aí eu encontrei... Eu adoro esses caldeirão, gente. Exatamente. Aí então, criamos uma fórmula através de um laboratório que já existe, que já faz essas fórmulas. Eu brinco que criamos a fórmula perfeita, uma mágica incrível, onde a gente consegue transformar o nosso corpo em questões de entre 45 e 60 dias, né? Mas você pode dizer que você chegou a estar num estado depressivo da sua vida? Sim, sem dúvida. Foi um momento que eu tinha... foi logo na pandemia, né? Então isso aconteceu com várias pessoas. Então eu tinha quebrado financeiramente, eu estava me sentindo aquém do que eu realmente sou e era naquele instante. Então, não só nessa parte financeira, mas também em relação ao meu corpo, porque eu sempre fui uma pessoa vaidosa, digamos assim, né? E toda mulher gosta de se sentir bonita, né? Claro. E aí eu não estava mais me sentindo daquela forma. Eu vim numa decrescente, digamos assim, né? Primeiramente financeira, e aí então problemas conjugais e automaticamente foi como eu poderia dizer uma palavra, foi ladeira abaixo, digamos assim. E aí então eu resolvi criar um propósito novo na minha vida, né? Chegou um momento que eu disse, bom, agora eu tenho que começar do zero. E eu vou fazer o quê? Né? Chegou um momento que eu achava que eu não tinha outra opção. Eu falei com Deus, o que eu vou fazer da minha vida a partir de agora? E aí, no momento, assim, de abismo, no momento de dor extrema. Dor extrema. E aí, eu tive muito forte, assim, no meu coração, usa o que tu já tem. Tudo que tu precisa já está com você. Foi essa frase que eu ouvi. Pega essa dica que é de graça. Tá? Tudo que tu precisa já está com você. E aí, eu fiquei pensando aquilo, cara, tudo que eu preciso já está comigo. Beleza, mas eu sou formada, mas aí eu tenho que fazer uma outra especialização, eu tenho que estudar mais. E aí tudo que você precisa já está com você. E a partir daí eu comecei a estudar muito mais, muitas horas por dia. Aí acabei terminando o relacionamento, fiquei mais de um ano assim, completamente reclusa mesmo, só estudando e criando ativos e fórmulas e protocolos. E aí, eu brinco que eu renasci das cinzas, né? Comecei do zero e aí, quando funcionou comigo, eu realmente pensei, tudo que eu preciso já está comigo. Mas como que foi isso? Tu olhar assim pro teu corpo
Tá, a gente viu. Gente, se você entrar lá no Instagram dela, ela já postou agora, né? Esse antes e depois dela mesma. Mas nesse momento, eu vou dizer porque eu acho que toda mulher, talvez não todas, né? As que não tiveram esse processo de engordar por causa de uma depressão. Parabéns pra você. Mas eu também já tive, né? E uma vez eu postei a foto, eu com o rosto desse tamanho, vai rolar no Instagram, minha filha. Vai lá pra baixo que tá lá. E aí a pessoa ficou tipo, era você mesmo? Eu disse, sim. Era. Porque o que acontece? Às vezes você entra num estado que você não consegue sair daquele estado. E você sabe que, eu preciso sair daqui. Isso aqui não tá legal. Qual é que foi o despertar? O gancho, assim, preciso sair desse lugar. Cara, quando não existe mais saída, né? Eu sempre digo, quando tu chega no fundo do poço, não existe mais como tu ir pra baixo. Só existe um caminho, pra cima. Não tinha outra opção, né? Eu precisava me levantar, porque a situação era realmente bem... Eu tava muito triste. E quando eu encontrei um propósito que foi começar a estudar mais, encontrar uma fórmula pra tirar isso, aquele sentimento que eu tava de não me sentir adequada, por exemplo, e me sentir aquém, e me sentir feia, e eu consegui transformar isso, e é muito rápido, né, porque são só 5 sessões e é uma a cada 7 dias, então não é um processo tão longo. Então, quando tu consegue ver um resultado em 7 dias, já deu uma diferença imensa no meu corpo em 7 dias, o que acaba acontecendo? Tu se sente entusiasmada, né, a seguir isso adiante. Quando eu consegui ver que aquilo realmente podia ser um novo caminho pra mim, eu pensei na hora, isso não pode mais ficar só comigo. Eu preciso compartilhar isso com todas as pessoas, porque da mesma forma que eu fiz comigo, eu posso fazer com centenas de mulheres. E foi de lá pra cá, tem sido assim, e todo final de ano eu renovo o meu mesmo propósito, né? A reabilitar a autoestima do maior número de mulheres possível. Amém? Esse é o meu pedido sempre quando vira o ano, né? Isso é recente, isso foi em 2020 para 2021, a gente tá em 2023, né? Então, eu acho engraçado porque parece que faz muito tempo. Mas não, é recente, se for avaliar. Mas acho que é por causa da intensidade. Exato. E todo mundo me diz isso. Grandes sucessos, eu escuto outras pessoas em outros podcasts que estudam mentalidade, que também deram uma mudança na vida deles. Também foi de forma natural e rápida. Porque realmente ela encontrou o caminho, né? E comigo também não foi dessa forma, não foi diferente, não. E você buscava também a questão do desenvolvimento humano, ouvir podcasts, ouvir bastante mentalidade de expansão? Foi bem na mesma época, porque não tinha mais, né? Não tinha mais opção, né? E aí agora? Vou ter que mudar, vou correr pra onde? Né? E aí, então, no Instagram, te acompanhando, inclusive, acompanhando outras pessoas, eu disse, não, este é o meu momento, tudo que eu tenho já está comigo. E é o meu momento de virar essa página e começar do zero novamente e fazer o que eu nasci pra fazer, né? E outra coisa, você é cristã também. Sim. E a tua conexão com Deus, ela é muito forte, porque nós já conversamos sobre, né? Eu digo que eu cheguei à conclusão que ela anda assim com Deus. Ela anda assim, gente, com Deus. Tete a tete, sabe? Então cola nela que ela ali, ó, com o pai. Mas essa conexão com Deus, ela vem desde sempre? Desde sempre. Eu sou de uma família evangélica, né? Então eu nasci num lar cristão. É óbvio que a gente passa por momentos na vida de altos e baixos, mais próximo e menos próximo. Mas essa conexão, uma vez tu tendo essa conexão, nunca mais se perde. Eu tinha um amigo meu que falava assim, isso há muito tempo, quando a gente era adolescente, né? Ele dizia, uma vez que você já mergulhou, você não consegue ficar com água só até o joelho. Que lindo. E essa é a verdade. Por mais que às vezes a gente esteja com a água só até o joelho, a gente sabe que aquele não é o nosso lugar, né? Então a gente acaba mergulhando novamente. E quanto mais próximo de Deus e quanto mais conectado com essas questões de mentalidade e de entender que são os nossos pensamentos, são os nossos pensamentos que guiam a nossa vida na grande maioria das vezes. E que a palavra fala, eu é que sei os pensamentos que tenho de volta. Exatamente. Então quando você dá muita força, quando você tá num momento de depressão, que a sua energia, digamos assim, ou usem o termo que quiserem, né? Mas quando você tá num momento de depressão, normalmente o que te deixa mais presente
realmente nesse lugar são os teus pensamentos. Então, ter consciência dos teus pensamentos, eu acho que é fundamental. Sondar os pensamentos, né? Até na Bíblia diz que a gente sondar os nossos pensamentos. Então, eu normalmente, quando... não importa você ficar num estado onde você talvez não se sinta tão feliz ou encorajada. O que importa é o quanto tempo que tu vai ficar nesse espaço. Então, todos os dias eu tento sempre fazer uma análise dos meus pensamentos. O que eu tô pensando? Como é que tá sendo? E trocar rapidamente quando eu vejo. Não ficar muito tempo nesse espaço, né? E ter forças mesmo, né? Sempre lembrar de quem que a gente é. Inclusive, eu faço esse exercício pelo menos 2 vezes por dia. Quando eu acordo e quando eu durmo. Quem que eu sou, quem que eu quero ser, como que eu me vejo, como que eu quero que as pessoas me veem. E reforçar isso na minha mente todos os dias. Quando pinta uma dúvida, eu normalmente, não só 2 vezes no dia, né? Mas quando me pinta alguma dúvida, eu sempre tento trazer à memória quem que eu sou e quem que eu nasci pra ser, né? E esquecer esses pensamentos ruins. Às vezes a gente tem... Vêm. Às vezes mas o importante insistem. é não ficar muito tempo nesse espaço de pensamentos que não provém, né, que não são. Isso que tu falou é importante, que eu acho que nem todo mundo sabe. E pra quem vai nos acompanhar no YouTube, pra quem tá nos ouvindo no carro, no rádio, fazendo seu almoço, sua comida, né? A mulher se vira, né? Pra ouvir um podcast, ela ouve onde é que tiver que ouvir, né? Exatamente. Mas existe uma reação química cerebral em todo ser humano, e essa reação química cerebral faz muitas vezes com que é como se a nossa imunidade baixasse, e ali no nosso cérebro vem a questão da depreciação ou da depressão, o estado de tristeza, o estado de mau humor, né? Então, estados negativos, você está durante o seu dia totalmente negativista. Então, isso é uma reação química cerebral. O que é importante a gente observar é que, como você falou, eu não posso ficar muito tempo nesse estado. Então, o que eu vou fazer para sair dele? E se todas as coisas que você fez, seja pegar um sol, seja, né, fazer uma técnica ali de merecimento, que seja tomar um sorvete, comer um chocolate, algo que você se sinta relaxado e você não consegue voltar, aí não é uma depreciação, é uma depressão. Exatamente. A felicidade, ele é um hormônio, né? Exato. Então, a felicidade, ela é um hormônio. Não tem uma chave que a gente ligar, eu vou ser feliz. Liguei o botãozinho da felicidade. Tem que produzir. A gente tem que produzir todos os hormônios que a gente tem necessidade. E existem algumas coisas que a gente faz que esses hormônios são ativados, né? E causam esse bem-estar. Então, eu sou sempre a favor de fazer essa ativação de forma manual, né? Não ficar esperando eu me sentir alegre e feliz. Então, por exemplo, fazer caminhadas ao ar livre te dá esse gatilho de felicidade. Ah, não, mas eu tô sem vontade nenhuma. Eu também não tenho vontade às vezes, mas eu sei que se eu caminhar, eu vou produzir o hormônio do bem-estar e eu vou me sentir melhor. Respirar de forma correta também ativa os meus hormônios da felicidade. É uma questão de a gente treinar, né? É treino. Uma das coisas que a gente percebe te acompanhando no Instagram, porque ela me acompanha, eu também acompanho, nós nos acompanhamos, mas você tem uma conexão muito forte com praia. Tenho. Tu sabe que hoje eu tava pensando isso na sacada do meu prédio, porque normalmente eu gosto de acordar cedo, enfim, meditar um pouquinho ali na sacada. E aí eu tava no meu prédio hoje de manhã e eu vi assim o nascer do sol, enfim, e consegue enxergar um pedacinho do mar, mesmo que pouquinho. E aí eu lembrei que quando eu era criança, eu sempre dizia, quando eu ficar velha, eu vou morar na praia. Olha só, gente. E eu lembrei, eu morava no Rio Grande do Sul, né? Bem distante da praia, inclusive na Serra, né? Primeiro na parte mais perto de Porto Alegre e depois na Serra Gaúcha. E eu sempre dizia desde criança que quando eu fosse velha, eu queria morar na praia. Tô ficando mais velha daqui uns dias e já tô morando na praia, hein? Eu já tô marcando o rolê, tá? Vamos lá. Mas olha só, a gente tava aqui falando e você falou uma coisa muito importante, que eu vou te fazer uma pergunta daquilo que você falou. Quem é a Lilian Araújo hoje? Quem é a Lilian Araújo hoje? Eu me sinto uma pessoa realizada, tá? Muito realizada, tenho muita gratidão, porque eu era provavelmente uma improvável, né? Desde sempre. E eu me sinto realizada. Trabalho bastante mesmo. Só que o prazer de receber mensagens das pessoas dizendo pra mim que antes elas tinham vergonha do corpo delas,
e que elas tinham dificuldades no relacionamento por não ter autoestima, ou que elas... pode falar tudo aqui, né? Pode. Ou tipo, que eu tenho vergonha de ficar sem roupa, por exemplo, com o meu marido, ou com o meu namorado, ou eu me sinto... Tô brincando. Fala um pi aí. Eu me sinto envergonhada dessa situação, ou então... A mulher, às vezes, ela se sente insegura, né? E aí, então, tu recebeu a mensagem de uma pessoa dizendo: você mudou minha vida completamente, hoje eu me sinto feliz, realizada e segura, eu acho que faz tudo valer a pena. Então, quando eu recebo essas mensagens, que são praticamente diárias, é como se fosse quase que um combustível, assim, tipo, uma vozinha que tu tá no caminho certo, tu tá no caminho certo. É o teu propósito. Exatamente. Tu enxerga hoje dizendo: eu nasci pra isso. Nasci pra isso. Pra reabilitar a autoestima das pessoas. Amém. Uma coisa bem importante. Eu tô sendo xingada aqui, gente, que eu fujo do microfone. Eu também, às vezes, eu acho. Vocês acham que o Kleber é querido só porque eu posto ele de querido, né? Vocês não sabem que o Kleber me xinga. Deixa eu falar aqui algo importante aqui, dizer pra vocês. Que quando eu ganhei a minha filha, a Imeia, a minha segunda filha, eu entrei numa depressão pós-parto, porque o meu peito, ele despencou, era muito leite, muito. Sim. Algo que eu orei, olha que interessante, eu orei porque no primeiro eu não tinha leite, no segundo eu disse: Senhor, por favor, eu quero ter muito leite. Mas aí eu talvez devia ter dito a dosagem pra Deus, porque eu tive leite até as axilas, Sim. Ao ponto de ir no hospital ter que tirar. Foi muito demais. Minha filha não conseguia, no fim, ela não conseguia mamar em mim, porque transbordava. E eu dizia, gente, eu orava. Eu quero ter muito leite. Pedir e dar-se vosar, né? Não é? Cuidado com o que você peça. Exatamente. E então eu tive, de fato, muito leite. Só que daí o peito, ele caiu. De uma forma... E eu já tenho 2 cirurgias no peito de nódulos mamários. Então era... os 2 peitos com cicatrizes e mais caído. E era uma coisa assim que eu não queria que meu marido chegasse perto de mim. Porque eu tava com aquela barriga flácida, pós-parto, mais o peito, eu tava assim, e assim foi levando durante muito tempo. Então você falando que sim, eu corria procedimentos estéticos, obviamente, né? Mas você falando sobre a questão de reabilitar a autoestima das mulheres... a gente sabe que às vezes é um sonho muito distante para algumas pessoas e às vezes é um medo, né? A gente até conversou aqui no off sobre uma outra questão e isso me veio agora como um gatilho. Às vezes a pessoa, ela quer e ela tem um medo absurdo de não ter como pagar, de não ter... e aquilo é uma realidade muito longe para ela, isso é coisa de famoso, isso é, né? Exatamente. E tu tens um projeto que é o projeto Transformar. Me fala um pouquinho dele. Então, o projeto Transformar, ele nasceu no meu coração justamente para atingir essas pessoas que teriam dificuldade de fazer um procedimento num valor que seria o valor normal do procedimento. E então eu orei a Deus para encontrar uma forma de que o meu trabalho alcançasse o maior número de mulheres possíveis e inclusive aquelas que não teriam como pagar pelo valor que ele é realmente. E aí, então, eu seleciono aproximadamente umas 20 mulheres, né, por ano, e onde a gente faz esse projeto de transformação do corpo delas em 60 dias. Então, são 20 mulheres que vão pagar praticamente só o valor do produto, é bem menor do que o valor do procedimento como um todo. E a gente vai fazer todos os procedimentos que eu faço com as pessoas que pagam o valor, digamos assim, cheio, ou o valor mais alto do protocolo. Eu faço isso uma vez por ano justamente para isso, para que pessoas que gostariam de fazer um procedimento, que gostariam de ter a sua autoestima reabilitada, tenham condições de fazer. Então, feito um parcelamento em 12 vezes, então é bem mais acessível do que se a pessoa fosse pagar pelo valor normal, né? Gente, eu acho isso tão importante, porque eu já trabalhei dentro de uma clínica que daí eu tinha que encaminhar as pessoas, porque às vezes você vai ali e vê que o transtorno dela, ele é causado por causa de um excesso de gordura, ele é causado por alguma questão, enfim, que você precisa estar encaminhando ela para outros profissionais. Então, ali já tinha esses profissionais e aí você vai encaminhando, só que a importância, porque para algumas pessoas pode dizer, é bobagem.
Não é bobagem. Não, Não né? é bobagem. Eu tô com uma postagem atrasada sobre isso, que era pra ter feito ontem ainda e não consegui por tempo. Que é um antes e depois de uma pessoa que a gente tá em tratamento, né? Eu ia postar justamente isso, falando justamente isso. Para algumas pessoas é só um resultado de um antes e depois. Mas pra pessoa em questão, cara, é ter a autoestima reabilitada novamente, entendeu? É se sentir mais bonita, é se sentir... Tem algumas pessoas que dizem, nossa, mas isso é muito fútil, dizer, porque eu tô agora sem barriga, ou eu tô 20 quilos mais magra, isso é uma coisa tão fútil. Mas só uma pessoa que está acima do peso, que não está se sentindo bonita, sabe quanto aquilo causa insegurança pra ela. E pra tudo. Quando a gente se sente mais bonita, parece que todas as coisas até fluem mais rápido e mais fácil na nossa vida. E é uma energia, porque né? é a vibração que tu tá, né? Se tu tá numa vibração aquém, se sentindo feia, se sentindo assim, se sentindo assado, automaticamente tu acaba atraindo mais coisas dessas, mais problemas, mais sentimentos se multiplicam, né? Eu digo que é um eco. Claro. Quando a gente tá se sentindo... não feliz, triste, não realizada, parece que todas as coisas ao nosso redor e as pessoas que nós atraímos, todas elas estão na mesma vibração, vamos colocar ela entre aspas ali, né? Então, quando tu tá se sentindo... é um bem fato, isso, gente, é bem isso. Existe, é um fato. Claro. Então, quando tu tá se sentindo bem de fora pra dentro, de dentro pra fora, a gente começa a atrair somente coisas boas, né? E o projeto Transformar é isso. Então, eu brinco com as mulheres que, como são 60 dias e ela tem que ir na clínica uma vez por semana, em alguns casos até 2 vezes por semana, a gente faz em torno de 30 minutos a 1 hora a sessão, é um momento que a gente tem de conversar, e aí ali é um processo que a gente muda a pessoa de dentro pra fora e de fora pra dentro, né? E a questão ali, ela tem que manter também, não é? Tudo na vida tu tem que manter, né? Se tu vai fazer uma abdominoplastia ou se tu vai fazer uma lipo invasiva, se após esse tratamento invasivo, essa plástica, você manter os mesmos hábitos que você tinha, você em poucos meses vai ter o corpo que você tinha antes. É fato. Eu digo que o nosso corpo ele é um órgão de impacto. São as nossas escolhas que estão refletidas no nosso corpo. Então, assim, eu posso realmente deitar numa maca cirúrgica, num centro cirúrgico, e tirar toda a gordura do meu corpo, né? Através de uma cirurgia plástica invasiva. Se nos próximos 8 meses eu não mudar de dentro pra fora e não mudar a minha cabeça, os meus hábitos, a forma como eu trato o meu corpo, o teu corpo vai refletir a pessoa que você é por dentro. Então daqui a 8 meses, daqui a 1 ano, a pessoa brinca, né? A gordura volta. Não, a gordura não volta, porque uma vez a gordura eliminada, ela foi embora. Porque tu vai ter uma gordura nova. Então, assim, os teus hábitos pós aquilo vão fazer com que você volte. As minhas pacientes em si, como a gente faz um processo muito de conversar com elas e mostrar essa mudança de valor, uma mudança de como se comportar em relação às coisas e saber que sim, que todas as nossas escolhas vão ter uma consequência, dificilmente elas voltam a engordar. Eu mesma emagreci 20 quilos há mais de 2 anos e nunca mais engordei, né? Porque a gente também utiliza um processo químico, que são vitaminas, que são minerais e que são aminoácidos, que vão fazer processos químicos não só localizados, mas via sistêmico, e automaticamente a gente vai conseguir inibir essa forma. Mas eu sinto muita fome. Justamente, a gente vai usar um processo químico que vai diminuir a sua fome. Enquanto a gente diminui a sua fome de forma química, a gente vai conversar e vai entender que a gente pode fazer escolhas inteligentes tendo fome, né? Eu postei, inclusive, na Páscoa, né, sobre isso, e nós somos o resultado das nossas escolhas. Em todos os sentidos. Eu tenho... Deus vai mudando os ciclos da nossa vida, dia após dia. Literalmente. E eu me lembro que primeiro eu dizia que eu não ia trabalhar com mulheres, porque era muito mais fácil eu trabalhar com homens, né? Tu pode conversar sobre tudo e tá de boa. Porém, por uma ordem divina, aí a minha vida ela se encaminhou 100% para mulheres, famílias, e hoje eu tenho trabalhado muitos casais, porque coisas que acontecem na nossa vida a partir do processo que você passa de transformação na sua vida, Deus, é como se Deus te habilitasse para que você trabalhasse essas outras vidas. Então você passou por um processo de dor, mas a tua dor hoje ela é cura para outras vidas. Exatamente, né? Exatamente. E muitos casais que vêm até mim, muitos
muitas mulheres também com problemas no ato sexual, gente, é por causa do corpo. A grande maioria. E porque eu não gosto de acender a luz, né? Ou porque eu não gosto de nenhum tipo de luz, ou porque ele não pode encostar em mim. Mas é porque você não está satisfeita ou feliz com o seu corpo. Com certeza. Então é muito importante. É muito importante. Quando alguém vem pra mim e vai me dizer assim, não, mas é uma bobagem. Você, mulher, tem que se sentir atraente pro seu marido. E, na verdade, justamente, a grande maioria das mulheres que me procuram é justamente por isso, né? Eu sinto vergonha, eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era antes. E é normal a gente não ser mais a mesma pessoa que a gente era antes. A gente tem um processo de envelhecimento, né? Só que graças a Deus, né? Graças a Deus, existem muitos médicos que inventam muitas fórmulas que fazem com que o nosso processo de envelhecimento seja mais feliz, né? Mais feliz. E aí a gente vai colocando aí vitaminas, B12, B6 e várias vitaminas que a gente se sinta mais feliz. Sabe que saiu um estudo agora que as pessoas, elas, antes, eu vou te dizer ali que há 15 anos atrás, as pessoas estavam morrendo mais cedo, vivendo menos. Agora, com a questão da busca pela qualidade de vida e estética também, as pessoas estão vivendo mais. Com certeza. E eu brinco, a gente não foi feito pra envelhecer, não. A gente foi feito pra envelhecer, mas a gente pode envelhecer de forma saudável, né? Existem pessoas de 60 anos, de 70 anos que não caminham, e existem pessoas de 70 anos que são atletas. Então, o que muda realmente são as suas escolhas. E aí fica a pergunta, qual é a pessoa que você quer ser quando você tiver 70 anos? A que não caminha? Exatamente. Ou a que tem tempo e qualidade de vida pra aproveitar com aquele novo ciclo que tá ali com você? Sim, eu tenho uma pessoa que eu sigo que ele fala, né, que quem treina reina. Eu não sou uma pessoa muito adepta a exercício físico, até meu personal sabe disso. Essa semana eu não fui nem um dia, só hoje de manhã. Se ele tá ouvindo, ele tá dizendo uau. Uau, uau. Mas eu sei da importância disso. Pelo bem-estar, principalmente, porque a estética, que nem eu disse, né? Eu fiz uma mudança no meu corpo de 20 quilos sem atividade física. Mas hoje, quando tu chega mais próximo dos 40, tu não treina pra ter uma barriga chapada. Tu treina pra ter saúde, pra te sentir bem, pra te ativar a endorfina, a dopamina, a serotonina e se sentir feliz. Dor, eu tô com 41. Tô voltando pro microfone, eu tô com 41. Vocês não estão entendendo. Aí essa semana eu quis fazer, eu tinha 2 horas livres entre uma mentoria e outra. Aí o que eu pensei? Vou dar uma limpadinha aqui hoje, uma limpadinha ali amanhã. Quando a cliente falou que ia atrasar mais 30 minutos, eu pensei, uau, 2h30. O que eu fiz? Fui limpar. Recém-vinda de uma lesão, não podia? Mas eu pensei o quê? Eu tô bem, gente, eu já voltei pra academia, já voltei pra dança, já tô ótima. Uhul! Subi e desci a escada com balde querendo fazer, porque eu ia fazer só uma coisinha, mas a mulher se empolga. Final do dia eu não aguentava. Eu não me mexia. Simplesmente eu tava dura de dor. Por quê? Porque a gente já não produz mais nada depois dos 30, né, gente? Mas libido e autoestima você pode produzir. Tá entendendo? É que, na verdade, o que acontece? A grande... Dá pra dar um tempinho? Eu brinco que a grande sacada do momento é você conseguir chegar na idade que você tem, mas que o seu metabolismo seja um metabolismo mais jovem, né? Então, a gente faz alguns testes lá na clínica, e aí eu olho, eu digo, né, pra pessoa, você tem, digamos, 37 anos, mas o seu metabolismo tá de 42, então a nossa busca hoje é diminuir esse negócio pra 35, pra 34, pra que tu se sinta jovem, revigorada. E é assim que eu me sinto todos os dias, praticamente. E como é que se faz isso, né? Através de aplicações, de ativos que vão fazer com que isso aconteça. A gente não tem somente ativos que vão retirar a gordura, nós temos ativos que vão cuidar dessa questão de se sentir mais feliz, de aumentar a libido, de tirar a vontade de comer doce, de diminuir a ansiedade. Então, por isso que é muito importante a avaliação de todos os pacientes e ver realmente a queixa, né? Então, a gente vai montando o protocolo justamente assim, conversando, né? Fazendo uma boa avaliação e semanalmente, como é que tu tá se sentindo, Ana Lu, essa semana? Eu tô me sentindo muito cansada, tô me sentindo... então vamos colocar aí uma B12 junto no teu tratamento pra te se sentir mais feliz e muito mais, com mais vontade de fazer as coisas. Então, eu sempre digo, hoje a medicina e todos esses ativos químicos nos proporcionam a gente envelhecer de forma bem mais saudável e com qualidade de vida.
Principalmente é isso, com qualidade de vida. Acho que é importante, né? Eu tenho trabalhado bastante isso na minha mente e até pra quem me segue eu tenho falado sobre isso. Nós vamos fazer uma pausa para ir pros intervalos comerciais, né? Um breakzinho pra você tomar um café, tomar uma água, estacionar o seu carro, dependendo de onde é que você está, e a gente já volta. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. Olá pessoal, eu sou a Jo, proprietária da Jo Modas, uma loja que fica localizada em Palhoça, na Barra do Aririú. Gente, nós trabalhamos desde o masculino, feminino, infantil e calçado. Toda a numeração, desde o bebê até o plus size. Além da gente ter um crediário super facilitado, atendimento personalizado, a nossa entrega é facilitada e, além de tudo, estacionamento. O nosso WhatsApp é 48999201559 ou 48996062833. Vai lá na nossa página no Instagram e segue @Jo_Modas2S. Dê dicas para nós, ideias que a gente está pronta para inovar. Vem para Jo Modas? Você que é morador de Palhoça e região precisa conhecer o Baratão Supermercado. Aqui você vai encontrar um açougue prêmio diferenciado com carnes nobres e bois de raças britânicas. E para te deixar com água na boca, contamos com uma padaria e confeitaria com mais de 150 produtos deliciosos. Sem contar no setor de produtos naturais a granel, com mais de 200 produtos, hortifruti fresquinho todos os dias. Você pode pedir tudo isso pelo nosso aplicativo do Baratão Delivery ou pelo nosso WhatsApp 991831957. Baratão Supermercado, seu amigo de todos os dias. A rádio que toca Palhoça. Voltamos, falei para vocês que era rapidinho e aproveitando também para agradecer ao Sítio Família Souza, nossos parceiros queridos. Já estou com saudade daquele lugar que é um lugar intimista para você passar o final de semana, que fica ali no interior de Biguaçu, Sorocaba de Dentro. Gente, é muito gostoso. Você pode ir com a sua família, você pode ir um momento sozinha para você fazer aquele momento assim de reflexão com a natureza, de conexão. Então assim, ó, vai lá, Sítio Família Souza, segue lá. Já tem umas repaginadas que eu tô acompanhando ali, gente, tá cada dia mais lindo e é um dos nossos patrocinadores aqui, eu só tenho a agradecer. Voltamos agora com a nossa também patrocinadora querida, maravilhosa, Lilian Araújo, né, gente? Que eu não vou rasgar a seda aqui, na outra eu rasgo seda pra ela, né? Como patrocínio, mas agora eu já tô com ela, tá entendendo? E onde é que fica a clínica? A clínica fica aqui no bairro Pagani, próximo ao Shopping Via Catarina. Super bem localizado. Bem pertinho, bem fácil acesso, bem bacana mesmo. Ai, que bom, então. Bom, sonho realizado aí. Exato. Meus? Isso. Os meus, sim, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. Meu e de muitas pessoas envolvidas, né? E eu me sinto muito feliz e muito grata, sem dúvida nenhuma. Que massa. Você tem um filhinho, né? Tenho sim. O Arthur vai fazer 12 anos. 12 anos? Sim. E você fala pro Arthur assim, a mamãe, ela arruma a bunda das pessoas. Não. Não falo dessa forma. Não falo, não. Mas ele fala, minha mãe é médica. Ai, que querido. A minha mãe é médica. Eu digo, não, filho, não é médica, filho. Eu deixo ele entender como ele quer, né? Sim. E é a razão da sua vida. Ai, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que
Nossa, né? Eu faço tudo por ele, né? Pra me tornar uma pessoa a cada dia que ele se orgulhe mais e que ele sinta orgulho de dizer que eu sou a mãe dele, enfim. Eu acho que nós somos sempre a melhor mãe que nós podemos ser, né? Porque normalmente a gente se culpa muito. Mas eu trabalho pra ele mesmo, pra que ele sinta orgulho de mim cada dia mais, sem dúvida. Eu tenho certeza que ele vai sentir. Mas agora vamos deixar um recado pra ele daqui a 10 anos, quando ele olhar. Quero ouvir a minha mãe no podcast. Nossa, agora engasguei. Um recado pro Arthur. Que tudo isso é por ele. Que tudo isso é por ele. Lá na frente ele vai entender que tudo isso é por ele. Por amar ele demais. Sem dúvida nenhuma. Amém, eu creio. E assim, você fala, os olhos brilham, né? Brilham. Que coisa linda. E os pais, teus pais? O que significa hoje pra você, seu pai e a sua mãe? Meu pai e minha mãe, nossa, eles são tudo pra mim, né? Meus pais são alicerces, assim, a base da nossa vida. A gente é muito, muito ligados. Muito ligados. Eu não passo um dia sem falar com a minha mãe, com o meu pai, sem... Ontem eu acabei não falando com a minha mãe, mas ela já tava me mandando muitas mensagens, hoje me ligando. Mana, me conta muito umas coisas, como é que tu tá? Então a gente tem uma ligação muito próxima, assim. E eu tenho muito orgulho deles. Eles também eram muito improváveis, né? E graças a Deus, assim... Não tenho nem palavras. Realmente, eu digo, o meu pai pra mim, é Jesus na Terra. Mais ou menos assim. E a minha mãe também. Então, meu pai, ele é mais coração e a minha mãe é mais razão. E aí, eu fui uma mistura dos dois. Eu digo isso, né? E eu sinto muito orgulho deles, realmente, assim. Não tenho palavras. Qual é o exemplo que você pode dizer, assim, que eles te passaram e que você segue à risca? São tantos, né? São tantos, assim. Mas o meu pai e minha mãe... Eu acho que acreditar em Deus, assim, acima de qualquer coisa. Sempre com fé e confiança. Sempre fé e confiança. Não existe nada que Deus não possa resolver na nossa vida. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. Amém. E eu acho que é isso. Eu acho que a fé e a certeza de que Deus sempre faz todas as coisas da forma correta. E às vezes a gente pode até não entender naquele instante por que aquilo está acontecendo, mas sem dúvida é isso aí. A gente está falando de uma transformação corporal da qual que você teve que passar. Uma construção de uma nova Lilian, a construção de uma nova identidade. Às vezes as pessoas olham para essa Lilian potência, né? Que não é uma potência. Então a gente olha para ela e vai dizer, uau, eu me inspiro na Lilian. E só que a gente, eu sempre digo, o que é o equilíbrio? É o equilíbrio e o brilho de Jesus, o brilho do Espírito Santo. Exatamente. Né? O equilíbrio a gente corre atrás dele, mas o brilho é o Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas tentam apagar esse brilho. E aí eu te pergunto, Lilian, hoje você é essa mulher forte, empoderada, e talvez quem está escutando está dizendo é muito fácil para elas, que estão ali fortes, lindas, maquiadas, né? Tu pode trazer assim algum momento, independente de qual seja, algum momento assim da sua dor para sua superação, que você possa dizer, eu passei por isso, para alguém que talvez vá se identificar e vai dizer, e depois que eu passei por isso, hoje eu sou essa Lilian que está aqui. É muito difícil pra mim, né, falar assim das coisas que aconteceram na minha vida, mas hoje eu trabalho muito com a questão da autorresponsabilidade e de saber que são as minhas escolhas que me levam para os lugares, tanto para os lugares bons para os lugares ruins, né? Nós somos resultados das nossas escolhas. E eu cheguei num momento em que eu fiz muitas escolhas erradas, né? Muitas escolhas erradas. E talvez por falta de clareza mesmo, por falta de clareza. E não, enfim, escolhas erradas, investimentos errados, enfim, várias coisas erradas. E eu perdi praticamente tudo, né? Tudo mesmo, assim. Literalmente tudo.
E aí eu tive que renascer uma nova pessoa, né? E aí eu pensei, o que eu tô fazendo de errado? Vou fazer completamente o contrário, porque o errado eu já sabia. Então agora eu vou fazer o certo. E buscar, assim, buscar diariamente ter clareza dos meus objetivos, né? E clareza dos objetivos, acho que é a principal técnica para saber onde a gente quer chegar. Esquecer todas as outras coisas e ter clareza de onde eu quero chegar. Eu sempre digo assim que eu brinco com as minhas pacientes, né? E o que eu fiz na minha vida. Então eu tenho um triângulo, essa aqui sou quem eu sou hoje, essa aqui é quem eu quero ser e me transformar, e essa aqui são as escolhas que eu faço para me tornar essa pessoa ou não. Eu acho que o mais legal da vida é que a gente pode sempre olhar para ver se as coisas que nós estamos escolhendo estão levando a gente em direção aos nossos objetivos ou para longe dos nossos objetivos. E essa clareza eu busco todos os dias. Tudo que eu vou fazer. Hoje, tá? Antes não. Foi por isso que eu fiz escolhas ruins. Hoje, todas as escolhas que eu vou fazer, elas são baseadas numa única coisa. Isso vai me levar para próximo de quem eu quero ser, ou isso vai me levar para longe de quem eu quero ser. E é em tudo. É na comida que eu vou comer, é na roupa que eu vou vestir, é em tudo realmente. No que eu vou falar, no que eu vou responder. Então eu sempre procuro essa clareza. Beleza. Às vezes, né, quando a gente tá num relacionamento e tem um atrito, beleza. Isso aqui, se eu responder dessa forma, isso vai me levar pra onde? Ah, não, isso vai me afastar do meu objetivo principal. Então eu não vou nem falar. Não vou dizer, a palavra ter controle das coisas eu acho que não é a palavra certa, mas ter clareza mesmo, entende? Então eu sempre digo para todas as minhas pacientes, e não é relação só à alimentação, relação nas tuas escolhas de modo geral da tua vida. Pensa se isso te leva para próximo do que você quer ou se
E na questão para pessoas que querem perder 20, 30 quilos, né? A gente tem que mudar a alimentação e tu vai ter que fazer uma caminhada. Aí eu não tenho tempo. Mexe meia hora menos no Instagram que tu vai ter tempo. Né? Então, eu acredito que essa questão de autorresponsabilidade é o principal. E pra mim, foi sempre assim. Quando eu entendi que eu tava no fundo do poço e que eu não tinha pra onde correr, eu sabia que os resultados que eu teria dependeria única e exclusivamente dos meus próprios esforços. Ninguém vai fazer por ti, meu bem. Ninguém vai fazer por ti. Você tem que se revestir dessa coraça e dizer, não, é essa pessoa que eu quero ser, e esquecer todo o resto. Calar as vozes, né? Não, as vozes, as pessoas que te levam pra longe do teu objetivo. O que te leva pra longe do teu objetivo? Se tu perde lá não sei quantas horas por dia vendo um site de fofoca, bloqueia o site de fofoca. E deu. Entendeu? Falando em site de fofoca, a gente tem vivido um tempo de muitas incertezas, e você tem um filho pequeno e a gente tá vivendo num momento onde, enfim, a gente não sabe mais se manda o filho pra escola, se não manda o filho pra escola, se deixa o filho em casa, se não deixa o filho em casa, não é? Exato. Como que você vê a forma que o mundo tá se conduzindo hoje? Então, isso é uma coisa muito delicada, né? E eu acredito muito que quanto mais a gente pensa nas coisas, elas se tornam mais próximas de nós a acontecer, né? Não que eu estou dizendo que eu não penso nisso, não é nada disso. Eu sinto um medo, de certa forma, no meu coração, mas a confiança, ela tem que ser maior. Eu tenho medo e tenho segurança, mas eu sei que Deus cuida de tudo. E essa confiança, não ficar... Porque tudo que nós pensamos é alimentado, né? Pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta, pelo que a gente procura, pelo que a gente alimenta, certo? Então eu tento realmente alimentar o menos possível de coisas que me afastam aonde eu quero estar. Então, eu acho que até sobre o caso do massacre que teve na escola em Blumenau, aquele pai que perdeu o filho dele e ele era um homem temente a Deus, ele foi de uma extrema sabedoria, porque ele estava ali preparado para acalmar os outros pais. E ele tinha acabado de perder o filho dele. Exatamente. Porque o que ele falou, eu não vou desejar a morte do cara que fez isso, eu respeito quem for fazer isso, mas a minha fé me ensina a perdoar. Eu quero pensar nos bons momentos que eu tive com o meu filho, né, no que eu construí ali com ele, no que Deus me permitiu viver ali com ele. E ali naquele momento eu pensei, cara, a morte dessa criança, ainda que dolorosa, não foi em vão. Porque aquele pai tocou milhões de pessoas com o testemunho dele. E eu creio muito nisso também, de não ficar pensando, não ficar repostando, não ficar procurando, porque senão você entra numa zona... É que nem os meus filhos falam. A minha filha falou domingo passado, ela disse, cara, se eu for ler Apocalipse, eu acho que não vou sair de casa. E a gente começou a rir. Porque é verdade, a gente sabe que existe, mas ou você confia ou você não confia. E independente daquilo que aconteceu, aquele pai confiou. Entregando o filho dele de volta para Deus, mas confiando naquele filho. Confiando, enfim, no eu não consigo nem pensar, assim, nem cogitar essa possibilidade. Não, nossa, de uma tragédia dessa, né? Realmente as pessoas, o amor esfriou demais, né? Uma pessoa que faz uma coisa dessas, ela realmente, ela ouviu só as vozes ruins da cabeça dela, né? E eu não consigo nem imaginar uma tragédia dessas, assim, próximo a mim. Eu senti muito pelos pais e pelas mães, porque eu tenho certeza absoluta que não existe nenhuma dor igual a essa. Mas tem que tentar buscar conforto em Deus, né? E ter essa confiança de que Deus sabe de todas as coisas. E que nós estamos guardados e protegidos por Ele. Você fala bastante em Deus. Falo. Quem é Deus hoje na sua vida? Tudo. E todas as coisas, até mesmo autorresponsabilidades, você entrega esse tudo a Ele? Eu sou muito consciente, né? De que tem coisas que Deus faz pela gente e tem coisas que a gente precisa fazer. Então, qual que é a minha conversa com Deus, né? Eu sempre digo pra Ele, olha, quem vai fazer é tu.
Mas eu sei que eu preciso fazer algumas coisas pra que isso aconteça. E aí eu brinco que eu não é que eu cobro de Deus, não é isso, né? Mas eu digo assim, ó, a minha parte eu tô fazendo, hein? Ó, a minha parte. Porque é uma questão de causa e efeito. Eu vou fazer isto e esse vai ser meu efeito. Quando você consegue equilibrar exatamente todos os efeitos que vão te levar a essa causa... Fechou. Ah, mas e como que isso vai acontecer? Daí já não é problema meu. Daí o problema já é de Deus. Entendeu? Entendeu? O que eu quero dizer? Eu faço as causas pra esse efeito aqui. Ah, mas como que vai acontecer? Não sei. Como que vai ser, eu não sei. Eu só sei que eu faço e as coisas, de certa forma, acrescentam e acontecem. Eu tenho 3 palavras que eu falo sempre. Pedir, acreditar e receber. Então eu peço e eu faço o que tem que ser feito, eu acredito naquilo e automaticamente o resultado é esse, eu recebo. Eu falei pra vocês que ela é íntima, a minha aqui com Deus. Já falei pra vocês. Gente, a gente tá indo assim e é tanta coisa, sabe? Porque eu tô te ouvindo e a minha cabeça ela tá aqui, ó. Eu tô te olhando e aí quando eu fiz aquela pergunta pra você, o que você queria deixar pro seu filho, eu fiquei imaginando a cena do orgulho dele dessa mãe, porque eu consigo enxergar uma mulher tão empoderada, porque olha que interessante, gente, a palavra empoderamento, ela vem com uma força muito do feminismo e de uma forma errônea, porque o empoderamento é receber poder para quê? Exatamente. Você quer receber poder para quê? E todas as coisas que você fala envolvem a sua família, envolvem ajudar as pessoas e a gente ainda não chegou no que envolve você. Até agora tu falou em várias coisas que beneficiam os outros. E isso é lindo, porque nós temos que amar as pessoas. E o que envolve você hoje, dentro desse amor, dentro daquilo que você quer para sua vida? Quando você falou do seu filho, foi de extrema comoção. Quando você falou dos seus pais, também. Então, assim, aquele princípio de amor, ele é muito enraizado dentro de ti. Sim. Né? Porque a gente também só dá aquilo que recebe. Então, a gente vê que você recebeu muito amor. Sim, muito amor. Sim. E que você transborda muito amor pro seu filho também. Exatamente. E eu repito, eu tenho certeza que ele, quando vê esse podcast, ele vai dizer, cara, minha mãe é muito poderosa. Que bom. E você se vê assim hoje, porque você tá falando sempre nos outros, no bem-estar das pessoas. Sim. Mas, e a Lilian? Eu me vejo dessa forma, justamente isso, porque a gente não consegue passar pro outro, a gente transborda o que a gente tem dentro da gente, na verdade, né? Então, automaticamente, eu não conseguiria resgatar essa autoestima das pessoas se eu não me sentisse assim de fato. Nossa, mas ela se sente maravilhosa todos os dias. Não, gente, não me sinto maravilhosa todos os dias. Tem dias que eu não me sinto nada maravilhosa. Inclusive, hoje de manhã eu não estava me sentindo tão maravilhosa assim. Mas é uma questão de preparo mesmo e de clareza dos meus objetivos e consciência. Trazer a consciência, né? Quem nós somos, de onde nós viemos e quem nós somos e para onde nós estamos indo. Então, é isso que me dá essa força e essa certeza e essa clareza. E o que você quer do teu futuro? Aquele futuro próximo, o que você espera? É que se eu for te dizer que eu quero reabilitar o maior número de autoestima de maior número de pessoas possíveis, vai parecer meio que clichê e daí tu vai dizer, não, mas isso tu quer pros outros, né? Só que a partir do momento que tu faz algo pro outro, pra mim é como se fosse um combustível pra minha felicidade, entendeu? Porque eu sei que a partir do momento que a gente dá, a gente recebe muito mais do que quando a gente dá. E em relação a questões financeiras, eu também sei que isso é só uma consequência do que a gente faz. Será que é Mateus 6,34 isso? Confere aí que eu não sei. e automaticamente tu acaba, tudo que tu dá, tu recebe muito mais e em dobro. Então é nessa frequência que eu quero estar. É melhor dar do que receber. Eu acho que não é questão de melhor dar do que receber. Quando você planta, você tem certeza da colheita. Uhum. Então, quando você planta o bem, você vai colher o bem. Você não tem como plantar feijão e colher abacate. Uhum. Então, voltamos lá à causa e o efeito. Se eu estou plantando tudo isso, eu vou colher
Tudo isso. E automaticamente, quando eu faço isso pelo outro, eu recebo muito mais. Porque é uma afirmação pra mim. Todos os dias eu me afirmo. Quando eu reabilito a tua autoestima, eu reafirmo que a minha autoestima tá reabilitada. Eu fiz isso comigo, fiz isso contigo, vou fazer com a outra, fiz com a outra, como se eu testificasse o que eu fiz na minha vida, através das outras pessoas. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Qual é o sentido da vida? Isso é uma pergunta? Essa parte é quase uma jogada. Do pó viemos, ao pó retornaremos. E qual é o sentido da vida? Pra mim, olha só, porque a gente, do pó viemos, ao pó retornaremos. E nesse meio tempo, qual é o sentido da vida? Nos tornar uma pessoa melhor a cada dia. Todos os dias. E essa é uma reflexão que eu faço todos os dias. Quando eu chego de noite em casa, eu me faço essas perguntas. O que eu fiz durante o meu dia? Isso é ótimo. Teu dia tem que ter valido a pena. Tu tem que ter plantado alguma coisa nesse teu dia. Exatamente. O que eu fiz do meu dia? Quais foram as vidas que eu impactei? Quais foram as pessoas que me cruzaram o meu caminho? Porque eu acho que todas as pessoas que vêm à nossa vida, boas ou ruins, somos nós mesmos que fizemos tudo isso. Então, o que eu tenho que aprender com isso? Quando algo não está bom, a minha pergunta não é que nós falamos sobre isso. Por que isso está acontecendo, né? Pra que isso está acontecendo? O que eu tenho que aprender com isso? Então, todos os dias eu faço essa reflexão. Como é que foi o meu dia? O que eu tenho que melhorar amanhã? Essa é a minha principal pergunta todos os dias. O que eu preciso melhorar amanhã? Nossa, isso aqui eu não fui tão boa nisso. Eu não dei atenção nisso. Eu não cuidei de mim hoje. É um exemplo, essa semana eu não cuidei de mim, né? Nem um dia praticamente, eu trabalhei bastante, cuidei muito de outras pessoas. Cuidou da mente. Cuidei da mente, exatamente, mas do meu corpo, de caminhar, de fazer um exercício, mas, né, sempre procurar fazer isso. Não, eu preciso fazer isso um pouco melhor amanhã. E é uma escolha, né? Eu tenho um pouco de dificuldade, eu sou meia, como é que eu posso dizer? Uma palavra meia grossa não seria a palavra correta, mas eu não consigo entender muito essa questão de... Claro que quando a gente tá num momento que a gente tá aquém do que nós queremos ser, a gente tem muitas desculpas, né? Eu não consigo, mimimi, só que eu não sou uma pessoa de muito mimimi, sabe? Eu também não, gente. Acho que é por isso que a gente se dá bem. Não tem, né, gente? Muita frescurinha, muita coisinha, eu não gosto. Quem me conhece me chama de grossa. Quem é minha amiga íntima mesmo, assim, me chama de grossa. Tu é grossa, sou. Porque eu acho que é por isso que eu tinha esse relacionamento melhor com homens, porque não é que tu tá sendo grossa, tu tá conversando. Mas tem mulheres que às vezes elas querem... isso é pra todas, gente. Às vezes a gente quer pegar a nossa dor e transformar na dor do outro, como se fosse uma competição. Eu uso um exemplo que se tu chegar numa parada... Carência. Se tu chegar numa parada de ônibus e encontra duas senhoras. A senhora começa dizendo que tem artrite, a outra, eu tenho artrite e tenho artrose também. Entendeu? Então se torna uma competição de dores. Exatamente. E assim, a gente tem que entender que às vezes a pessoa ela quer falar e quer ser ouvida. Na grande maioria das vezes. Por que a gente tem que ter sempre uma resposta pra tudo? Exatamente. Né? Às vezes a pessoa ela tá ali querendo falar, tu não precisa comparar. Às vezes acontece da pessoa me falar alguma coisa e eu pensar que eu já vivi aquilo, mas ela não tá preparada pra ouvir que eu vivi aquilo, ou que eu passei por aquilo, ou que eu superei aquilo. Tem momentos que ela só precisa falar. E a gente precisa ouvir. E somos péssimos ouvintes, gente. Eu tive que aprender. Não porque eu trabalho com isso, porque enquanto você tá trabalhando é uma coisa, fora isso. Sim, hoje eu me considero uma excelente ouvinte, né? Porque por mais que pareça que eu sou bastante falante, eu sou uma pessoa que escuto muito mais do que falo. E olha que eu falo bastante. Mas eu tenho essa questão, né, no consultório, que a grande maioria das mulheres vem com um problema. Eu digo que, na verdade, a falta de autoestima ela é só uma consequência, né? A falta de um corpo bom é a consequência dessa falta de autoestima, dessa carência, disso tudo, né? Então, as mulheres vêm até mim precisando falar, né? Precisando falar. A grande maioria delas precisam falar. E eu ouço. Eu ouço todas elas. E tento pegar uma mistura de palavras. Todo mundo diz pra mim que a consulta é uma consulta meio terapêutica, né? Eu pego um pouco da palavra, um pouco das minhas vivências, das minhas experiências e tento reverter aquela situação, né? Beleza. Porque eu tô triste. Até ontem, né? Tava triste porque hoje tu tá aqui ficando maravilhosa.
Então não tem motivo nenhum mais pra estar triste. Vamos lá? Levanta, reage, coloca o cropped. Coloca o cropped, foi ótimo. E vai. Coloca o cropped e vai. Porque às vezes a mulher só precisa falar mesmo, né? E a gente tem uma palavra naquele momento. E aí, eu brinco, tu usa tu tem a questão da palavra, mas a questão da estética aliada... não tem como segurar a gente, né? Não. Não tem É como que nem segurar você falou ali, você tem que fazer o bem e você sabe que você vai colher o bem, né? Exato. Tem a gente já tá encerrando, mas eu me lembrei agora que em 1 Pedro fala muito sobre os nossos deveres. Então ontem a gente falou sobre a questão do mimimi e eu comecei a viajar no tempo lá dentro da Bíblia, né? Pra quem... Né? Vai ler, crente. Pega a Bíblia e lê. Né? Mas eu não tenho Bíblia. Vai no Google, dá um Google aí. 1 Pedro. É curto, rápido e gostoso, porque são sobre deveres, né? E os nossos deveres. E quando a gente começa a ler ali sobre os nossos deveres, a gente vê que, cara, independente de tudo, Deus fala, faça o bem. Independente de qualquer situação. Mas aquela pessoa tá me injuriando, tá me caluniando, tá falando mal de mim. Tá escrito isso, gente. Tô falando. Tá falando mal de mim, tá isso. E você vai continuar fazendo bem. Porque na hora do julgamento, já pensou assim, quando eu tiver que julgar ela, daí eu vou dizer assim, pois é, mas agora eu vou ter que te julgar porque daí tu foi lá pagar o mal com o mal? Então, faço bem. Então, independente de qualquer coisa, faço bem. Então, é tão importante que quando você acorda... Ontem eu passei por uma situação e quando eu me coloquei em oração foi 1 Pedro, que Deus me dá socos no estômago, eu falo, né? Porque eu discuti com uma enfermeira. Olha eu. Gente, eu discuti. Ela não queria aplicar minha injeção. Fiquei nervosa. Nossa, podia ter me chamado. Pensei, juro. Não, mas a gente vai sair daqui, a gente resolve. Já tá combinado. Gente, e aí, só que dela me explicou o porquê. E tava tudo certo, sabe? Depois que eu orei, eu mandei outra mensagem pra ela. Isso tudo, a discussão era pelo WhatsApp, gente. Mas aí eu mandei outra mensagem pra ela. E daí eu disse, não, tu me perdoa. Eu tava estressada, mas não justifica. Mas a minha preocupação era que eu acabasse ficando com dores, que eu estivesse passando por outra situação e eu não queria passar por aquela situação de novo. E naquele momento, eu precisava. Era só isso, então me desculpa. Ela, tá bom, tá tudo bem. Eu até tava ficando com dor de cabeça pra ver se eu ia conseguir e tal. Sabe? Então, se eu não tivesse peço perdão, aquela mulher ia ter ido pra casa no final do seu expediente com uma dor de cabeça, porque uma louca ficou, não discutindo, mas falando de uma forma mais áspera ali com ela, sabe? Uhum. E aquele perdão, ela disse, coisa boa, graças a Deus. Então, assim, faz o bem. Exatamente. Independente de qualquer coisa. E aquela questão da colheita que a gente acabou de falar, né? A lei da semeadura. Então, mas acontece que alguém tá fazendo algo contra mim. Ok, se tu plantar algo contra ela, você vai colher mais coisas contra, certo? Então, eu sempre digo, recalcula a rota. Uhum. Coloca no GPS pra onde tu quer chegar. Né? Então, quando vem uma situação que não tá aquém do que eu gostaria, né? E acontece diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, de vez em quando acontecem coisas que não são como eu tinha querido ou previsto. Recalcula a rota, peraí, vamos ver. Nada não tem solução, tá? Não existe que não tem solução. Acho que só a morte, né? E às vezes esse nem é ruim, nem é um problema. Mas não tem como não ter solução. Então, recalcula a rota, né? Quando a gente deixa uma energia ruim tomar conta de nós, né? Porque às vezes a gente é humano, né? A gente, às vezes, tá ali e solta uma resposta, assim, que não é a resposta que você deveria. Recalcula a rota e diz, não, peraí, não foi isso que eu quis dizer dessa forma. E é mais fácil pedir perdão enquanto é tempo do que aumentar, né? E causar um mal para outras pessoas. Então, recalcula a rota, pensa, peraí, como é que eu tô agindo? Como que eu tô pensando? Eu sempre digo, eu brinco, né? Como que eu me comporto, como que eu falo, como que eu me sinto e como que as outras pessoas me veem. Essas 5 perguntas eu faço o tempo todo pra mim. Né? Então... Uau, gente, olha que interessante. É o fechamento de ouro, repete aí. Será que eu vou conseguir? Passou o anjo, deixou isso e foi embora. Foi embora, exato. Então pega, não, volta. Mas enfim, eu sempre, todos os dias eu realmente penso isso. Como que eu tô me comportando, né? Como que eu estou falando, como que eu estou me vendo e como que eu quero que as pessoas me veem.
É simples, se a gente deixar aqui meio equilibrado essas perguntas, depois eu te passo certinho as perguntas que eu faço. Mas eu acho que bem é isso aí. Entende? Então, tá acontecendo tudo errado ali. Peraí, como que eu tô falando? Como que eu tô me comportando? Como que eu estou me vendo nessa situação? E como que as outras pessoas estão me vendo? Responde tudo isso pra si mesmo, recalcula a rota e começa de novo. Show de bola. Pessoal, eu tenho certeza que vocês foram edificados, porque eu fui muito edificada. E repito pra você, quando o seu filho ver esse vídeo daqui a 5, 10 anos, ele vai ver a mãe extraordinária que ele tem e que trabalhou muito, muito por ele. Não tenho dúvida. E a motivação está no local correto. Eu creio. Então eu tô muito feliz, te agradeço por ter tido essa coragem de estar vindo aqui. Coragem, gente, porque eu estava com muito medo, tá? Eu cheguei a ter um pouco de dor de cabeça hoje de manhã, de nervosa, porque realmente é a primeira vez que eu faço esse negócio aqui cheio de luz. Mas eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo gostou, eu tenho certeza que muitas mulheres vão te procurar para reabilitar a sua autoestima. Exatamente. Né? Acompanhe a Lilian Araújo no Instagram dela. A partir da próxima semana, dei uma espiada ali no meu. Estou criando coragem. Ela cria coragem pra vir aqui e eu tô criando coragem pra... Já está marcado, hein? E eu estou criando coragem pra ir lá. Então, essa é a figurinha, mas acompanhe aí. Sempre vai ter alguma coisa. Tem uma parte da gravidez, inclusive, que é algo que me incomoda muito. Sim. Entregue nas mãos dela, então você vai poder acompanhar. Inclusive, a gente tem protocolos específicos para mamães, né? Que após 30 dias de parto, a gente já pode começar a mexer nessas questões que às vezes, que é um momento delicado, né? É um momento que ela está passando por um início, assim, de uma vida nova, de diferente. E a grande maioria das vezes ficam se sentindo infelizes com o seu corpo, né? Então, existem tratamentos hoje que nós podemos começar a fazer a partir de 30 dias do parto, para reabilitar essa autoestima o mais rápido possível. Por quê? Porque é o momento que ela tem que se sentir bem, né? É um momento lindo, maravilhoso, que é o parto, é se transformar numa mãe. Então, tipo, nada melhor que você estar se sentindo feliz nesse momento. Então mais uma dica pra vocês. Exatamente. Bom, tem muita coisa ali cuidar, dentro né? dela. A gente cuida do nosso bem-estar, automaticamente a gente vai passar uma gravidez, uma gestação, início de gestação ainda mais brilhante. É verdade. Mais uma vez, obrigada, Lilian. Eu que agradeço. Por ter vindo aqui. Eu que agradeço. E eu acho que tudo que você falou, assim, cada palavra eu tenho certeza que vai entrar como flecha na mão do oleiro e vai abençoar muitas pessoas. Tenho certeza absoluta disso. Amém, eu também creio. Gente, obrigada então. Ficamos aqui com mais um Equilibrilho. Nos acompanhe nas redes sociais e um beijo. Voltamos na próxima semana.